Florentino, bem-vindo. Adri Rocha, Ivanilde, Fátima Duarte, Tentacion, sejam bem-vindas. Érica Sampaio, bem-vinda. Vai ser uma super live aqui com o professor Márcio Atala. O Márcio, ele é campeão, vocês todos conhecem, né? Boa noite, Fátima. Obrigado pela presença. Sempre uma honra. Reni, seja bem-vinda. Régia. Boa noite, Reni. Sempre bom lhe ver aqui. Professor Márcio Atala está chegando aqui agora. Doutora Márcia, bem-vinda. Professor Márcio Atala, boa noite. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Uma grande honra lhe receber aqui no Diálogo Aberto, professor. Imagina, é um prazer poder participar, poder conversar um pouquinho sobre saúde. Vamos embora. Vamos lá. Professor, eu tenho aqui uma biografia sua que eu vou ler aqui, por gentileza, tá? Tá bom. Professor Márcio Atala, professor de Educação Física com especialização em treinamento de alto rendimento e pós-graduação em nutrição pela USP, formado, residiu nos Estados Unidos, onde foi preparador físico de atletas de alto rendimento. Em 99, preparou o campeão olímpico de vôlei, Carlão, para o vôlei de praia, para as Olimpíadas de 2000 em Sydney. Criou a marca Bem-Estar com o portal, revista e o programa na GNT e o livro Segredos do GNT. Colunista da revista Época. Em 2011, criou e lançou o quadro no Fantástico Medida Certa, com várias edições, né? Lançou seu canal no YouTube. Enfim, professor, eu vou parar por aqui porque você vai tomar a live toda, professor. Colunista da CBN. Colunista da CBN. Um quadro no programa Encontro com Fátima Bernardes. Também. Faz de tudo um pouquinho. Professor Márcio, eu gostaria de iniciar nossa conversa, né? As pessoas que estão em isolamento, não é? Estão um pouco desestimuladas. Assim, quais as dicas que o senhor poderia nos dar para a pessoa que quer iniciar uma atividade física? Então, você sabe que nesse momento de isolamento, né, quem já fazia atividade física muitas vezes encontra ali alguma dificuldade para manter a rotina, mas muito se falou da importância do estilo de vida, de ficar fisicamente ativo, como isso pode tornar o nosso sistema imunológico mais forte. E aí a dica que eu dou para quem quer sair do sedentarismo escolha qualquer coisa nesses primeiros 3 meses que você consiga dar regularidade. Não importa se é uma atividade física muito intensa, não importa se vai queimar muita caloria, se é difícil, nada disso. Mais importante para você criar um hábito é você repetir essa tarefa o máximo de dias possíveis em 90 dias. Os neurocientistas falam em no mínimo 70 vezes. Então, se eu tenho que repetir uma tarefa 70 dias num prazo de 90, eu tenho que escolher uma tarefa que seja muito fácil de eu fazer, né? Muito simples, que caiba no meu dia a dia. Então, vale ligar ali 10 minutos e dançar, vale subir escada se você mora no prédio, vale você caminhar 10 minutos. O importante é que você escolha alguma coisa que você dê regularidade. À medida que você vai repetindo, então vamos pegar um exemplo, uma pessoa que mora num apartamento e decidiu que vai subir
4 andares de escadas. Então, todo dia essa pessoa vai acordar e fala, pô, eu vou subir 4 andares de escadas. Depois de uma semana que ela estiver subindo 4 andares de escadas, vai estar muito mais fácil, ela vai estar fazendo em menos tempo, ela vai estar cansando muito menos. Naturalmente, ela vai subir um andar a mais. Então, ela pegando uma coisa que seja simples, fácil, provavelmente ela vai repetir muitas vezes e ela vai adquirir o hábito da atividade física, que é o mais importante. E ela vai ter evoluído ali e vai partir para coisas que ela goste mais. Professor Márcio, chegou aqui uma pergunta de uma seguidora, a Reni. Ela está perguntando se fazer faxina em casa vale como atividade física. Vale. O que a gente costuma falar é que assim, tem algumas coisas na atividade física que são importantes para que a gente tenha os benefícios no nosso corpo. Uma delas é a intensidade. Então, quando você faz 1 hora de faxina, equivale a praticamente os 45 minutos de uma caminhada moderada. Então, vale. Qual que é o outro ponto muito importante na atividade física? A regularidade. Então, pensa que você vai ter que fazer pelo menos 5 vezes na semana, né? Mas vale. Qual que é o ponto que eu sempre falo quando me pergunto assim, dos trabalhos do lar, trabalhos domésticos? Talvez não seja aquele momento que você tenha prazer em fazer. Então coloca uma música animada, entendeu? Tenta fazer daquele momento um momento pelo menos mais prazeroso, para que você encare aquilo de uma maneira mais divertida e sem tanta obrigação. Professor Márcio, eu quero deixar avisado aqui, tá? Os seguidores que quiserem mandar perguntas aí, pode mandar aqui que a gente leva até o professor. Com relação a estatísticas, né? O Brasil, ele é um país sedentário, o povo brasileiro é sedentário. Como o Brasil está em relação a outros países do mundo? Então, isso, infelizmente, a gente vai bem nesse ranking, né? Que é o sedentarismo. O Brasil é o país mais sedentário da América Latina, que é a região mais sedentária do mundo. O Brasil é o 5º país mais sedentário do mundo. Só para você ter uma ideia, praticamente 70% da população não atinge o mínimo de movimento recomendado pela Organização Mundial de Saúde, né? Que são 150 minutos ao longo da semana, divididos preferencialmente em 5 dias. Então você tem mais de 70% da população que não atinge esse mínimo de movimento. Então é uma estatística preocupante. Se você parar para pensar, 350 mil mortes por ano no Brasil são por conta do sedentarismo. Então é um número bem relevante. Professor, aqueles pais que têm criança, né? E aí eu vejo muitos pais dizendo assim, ela é criança, deixa ela comer o que ela quiser e mais na frente a gente resolve. Isso que ela está comendo hoje, isso que ela está, essa má alimentação, isso aí reflete lá na frente? Com certeza, por vários motivos, né? Vou te fazer uma pergunta. O que é mais fácil? Você aprender português com 5, 4 anos de idade ou com 50 anos de idade? Muito mais fácil quando você é criança. Então, você ter uma alimentação errada desde criança, você cria um hábito ruim. E você mudar um hábito ruim é muito difícil. Você cria, é o momento que a criança está criando o paladar dela. Então, ela já está criando um paladar em cima de alimentos muito calóricos, muito gordurosos, com poucas fibras. E isso vai refletir na vida adulta. Então, você tem um grande problema, que é você, na infância, ter um padrão de alimentação errado, você vai ter que ter um trabalho lá na frente de mudar. O segundo ponto é que, hoje, a obesidade infantil ela já atinge 1/3 das crianças brasileiras, né? E o que era doença de adulto virou doença de criança. Então, você já começa a ver criança com colesterol alto, com a glicemia alta. Então, você tem um problema imediato de excesso de peso. Lembrando que a obesidade é um processo inflamatório crônico. Uma pessoa que é obesa, uma criança que é obesa, o corpo dela está lidando com uma inflamação constante, né? Então, por si só, a obesidade
é um pepino, mas a obesidade nunca vem sozinha, né? Ela vem acompanhada ali de colesterol, daqui a pouco glicemia alta, isso vai te levar a um diabetes, a uma hipertensão. Então, você criar um padrão minimamente na infância alimentar vai te ajudar na vida adulta a manter um estilo de vida mais saudável, sem dúvida nenhuma. Professor Márcio, chegou uma pergunta aqui da advogada, a doutora Márcia, Márcia Lima. Professor, toda mulher é insatisfeita com o corpo. É possível reduzir só o abdômen e manter o resto do corpo intocado? Olha, o que acontece? A gente não tem o poder de perder gordura onde a gente quer, de maneira localizada. Então, vamos supor, a pessoa tem o braço que está acima do pé, tem uma gordurinha. Se ela ficar malhando só o braço, ela não vai emagrecer o braço. Ela vai deixar a musculatura do braço mais forte. A gordura, só para as pessoas entenderem, quando você faz atividade física, mesmo no repouso, mas quando você faz atividade física, a gordura é uma das fontes de energia. Então, quando você está fazendo atividade física, você tem uma sinalização no seu corpo para que essa gordura seja disponibilizada para que você use como fonte de energia. Então, não tem como eu escolher, o corpo não vai escolher, olha, eu quero queimar só a gordurinha do abdômen, deixa o resto intacto. Não tem, né? O que acontece muitas vezes é que a pessoa emagrece inteirinha e fica com aquela barriguinha. Ou emagrece o corpo inteiro e fica com culote. Por que isso acontece? Acontece porque isso é uma questão genética e naquele lugar onde é o último lugar para a gente queimar a gordura, é onde você tem menos receptores, que quando o corpo sinaliza que precisa de energia, ele entende menos, porque ele tem menos receptores. Então, o que eu diria para ela, se ela já está com o corpo todo legal, está faltando ali um pouquinho da barriga, ela vai ter que ou apertar um pouquinho na atividade física ou diminuir um pouquinho na alimentação. E aí essa gordurinha vai ser queimada, porque o corpo vai precisar dessa gordurinha para ter energia aí durante o dia. Professor, chegou uma pergunta aqui da Ivanilde. Ela pergunta, professor, depois de ser quase nocauteada com o Covid, com quanto tempo depois podemos retornar à atividade física? Poxa, essa é uma pergunta muito interessante, né? Doença muito nova, uma doença que ataca principalmente o nosso sistema respiratório. Hoje a gente sabe que ela também... Professor, e eu tenho um amigo que teve Covid, ele passou vários dias hospitalizado e disse que ele saiu sem andar, ele saiu sem andar porque... Você sai destruído. Então, quando você vai retomar a atividade física, é importante que ela seja feita, tanto que dentro do hospital, os fisioterapeutas, eles tentam que você fique em pé, eles tentam que você caminhe um pouco, eles têm aquele exercício que você chupa o ar, sobe aquelas 3 bolinhas, justamente que é uma fisioterapia para o seu pulmão, para o sistema respiratório. Então, voltou do hospital, se manter ativo, tentar fazer pequenas caminhadas, começou a se sentir fraco, aí você para. Mas assim, pequenas caminhadas, se manter ativo. À medida que você vai ficando o dia inteiro ativo, bacana, e aí o legal é você caminhar várias vezes ao longo do dia. Então você vai caminhar 4 vezes 5 minutos, porque você vai estar muito cansado. Então você vai fazendo isso. À medida que você vai se condicionando, você vai aumentando um minutinho e vai fazendo. Mas é muito importante para quem sai, não só do Covid, mas quem sai de uma cirurgia muito grave, alguma coisa, esse é o protocolo. Ficar mais tempo em pé, evitar tempo sentado e começando com várias pequenas caminhadas ao longo do dia. Professor, chegou uma pergunta aqui de uma grande empresária aqui do estado do Ceará, Fátima Duarte. Ela pergunta, professor, eu tenho um problema de joelho, então eu desço as escadas 3 vezes na semana. Eu lhe pergunto, será que faz bem ao joelho? Pois, não. O que acontece? Quando você desce as escadas, você tem toda a ação da gravidade em cima das suas articulações. Então, vamos supor que é uma pessoa que pese 60, 70 quilos.
Quando você desce uma escada, você tem um impacto em média, duas vezes e meia o peso do seu corpo. Então imagina que uma pessoa que tem 70 quilos, cada vez que ela apoiar o pé ali, né, descendo um degrau, ela vai estar suportando um peso de 140, 160 quilos. Então, é um desgaste muito grande para a articulação do joelho, principalmente se é uma pessoa sedentária com pouco massa muscular. Qual que é a dica? Exatamente o contrário. Você subir escadas. Porque quando você sobe escadas, você apoia o pé e você, com a musculatura, você faz um esforço para subir. Então, você vai ter mais ou menos uma vez e 0,2 o peso do seu corpo, que é muito menos impacto. Então, o ideal para quem tem problema de joelho ou precisa aumentar a musculatura da perna é subir escadas e não descer. Professor, uma pergunta aqui da Érica Sampaio. Ela pergunta, professor, como eu faço para perder gordura dos braços? Rapaz, você sabe que mulher, isso é genético, né? Tem dois lugares onde mulher acumula mais gordura. É no braço e no abdômen. Não tem jeito, é aquilo que eu falei, a atividade física aeróbica, ela vai ser a atividade que tem maior gasto calórico. Então, ela é uma atividade que usa mais a gordura como fonte de energia. Então, as atividades aeróbicas vão ser as mais eficientes para ela perder essa gordura. Vai perder no todo, inclusive no braço. Outra pergunta. Professor, como faço para definir o corpo? Só a caminhada resolve? Olha, definir o corpo. O que é definir o corpo? A gente precisa definir primeiro o que é definir o corpo. Definir o corpo, quando que um corpo fica definido? Quando você tem uma massa muscular e você perde a gordura e essa massa muscular fica aparente. Então aí você fica com aquele corpo definido. Você vê um jogo de futebol, você vê um atleta, você vê aquele corpo definido, né? Então, se só a caminhada vai ser suficiente, vai depender da genética dela, de quanto ela pesa, de quanto ela está comendo, ela vai realmente diminuir a gordura. Mas, para o corpo ficar definido, é importante que ela tenha massa muscular. E para ela ter massa muscular, a combinação, né, que a gente fala do corpo definido, é você ter uma atividade aeróbica, a caminhada pode ser a dela, mas ela tem que aliar isso com alguma atividade de força, de trabalho resistido. Aí a gente pode falar musculação, pilates, crossfit, ginástica localizada, pelo menos 2 vezes na semana. Então ela escolhe uma dessas atividades que tenha e proporcione o ganho de massa muscular e faça a caminhada diariamente. Reduzindo a alimentação ajuda. Professor, uma pergunta aqui da doutora Márcia. Ela pergunta, o que fazer para prevenir ou tratar a flacidez da pele causada pelo emagrecimento? Rapaz, você sabe que esse é um desafio, né? Tratamentos estéticos, basicamente, né? Então, hoje você tem alguns tratamentos estéticos. O que acontece? Quando você está acima do peso, perde muito peso, normalmente a pele regride quase toda, mas muitas vezes não. Muitas vezes tem uma sobra de pele, tem alguma coisa. E aí o tratamento estético é o melhor que você pode fazer. A outra opção é você ganhar massa muscular para aumentar o volume ali. Vamos supor que ela esteja com flacidez na perna, perdeu gordura ali, ficou com a pele um pouco flácida, ou no braço. Se você faz musculação, se você ganha músculo naquela região, obviamente você vai preencher aquela pele. Mas nesse caso, o tratamento estético funciona. Ao contrário de tratamentos estéticos que prometem perder gordura, que esses realmente não funcionam. Professor, uma pergunta aqui do cantor Adriano Fiore. Professor, o CrossFit é uma boa atividade ou considera muito radical? A atividade física ela é igual uma caixa de ferramentas. Tá? Então, para cada ferramenta, você vai usar para um conserto. Né? Então, se eu quero trocar o pneu do meu carro, eu tenho lá, eu não vou trocar com martelo, não vou conseguir. Atividade física é igual. O CrossFit ele vai ser indicado para as pessoas bem mais condicionadas e principalmente para pessoas que
tenha consciência corporal e conseguem executar aqueles movimentos com perfeição. Por quê? Porque não são movimentos fáceis de serem realizados. O princípio do CrossFit é que você vai fazer esses movimentos até a exaustão. E o caminho mais próximo da lesão é você fazer um movimento que não é correto e fazer ele até a exaustão. Porque quando você cansa, sua musculatura fadiga e você já também tem erro de execução. Então, o CrossFit é indicado para quem já tem um condicionamento bom e que execute bem os movimentos. Para quem tem essa indicação, o CrossFit pode ser uma ótima atividade. Para uma pessoa que é sedentária, está começando e não tem consciência dos movimentos, eu acho que é uma atividade que eu não indicaria nesse início. Professor, uma pergunta aqui da Jéssica Dias. Ela pergunta, professor, eu pratico caminhada 30 minutos, 6 vezes na semana, agachamento e polichinelo. Olha, E uma vez yoga. Estou no caminho certo, professor? está no caminho super certo, porque olha só, ela faz a caminhada, que é a atividade aeróbica. Ela faz o agachamento, né, que é uma atividade que vai proporcionar ganho de massa muscular no bumbum, nas pernas. Ela faz o polichinelo, que é uma atividade de alta intensidade, boa para a parte cardiovascular, boa para as pernas. E ela ainda faz yoga, que é muito bom para melhorar a amplitude articular. Então ela está indo muito bem. Professor, a Cláudia pergunta, o que o senhor acha do jejum intermitente? Depende para quê, né? Essa pergunta ela é muito complexa. Normalmente as pessoas procuram jejum intermitente para emagrecer. Muito bem. Quando que o jejum intermitente vai funcionar no emagrecimento? Quando você come menos calorias do que você gasta, né? Então, se você faz o jejum intermitente, sei lá, um protocolo de 14 horas, 16 horas sem comer, e nessas 8 horas seguintes, você consegue comer uma quantidade de caloria menor do que você gastou o dia inteiro, vai funcionar. Qual que é o problema do jejum intermitente? Muitas pessoas, quando ficam 12, 14, 16 horas sem comer, ficam fracas, ficam mal-humoradas e produzem muito mais o hormônio do estresse. Se a pessoa não lida bem com 14, 16 horas de jejum, não faz. Vai fazer mais malefício do que eventual benefício de você emagrecer. Então, o jejum intermitente ele vai ser bom para aquelas pessoas que ficam 14, 16 horas sem comer e não se estressam, né? E o jejum intermitente não é milagroso, simplesmente é mais um tipo de dieta que tenta que você coma menos calorias do que você está gastando. Minha opinião, para mim, não funciona. Se eu fico 8, 10 horas sem comer, Jesus, eu fico fraco, eu não consigo treinar, eu fico mal-humorado, nem eu me aguento, eu olho para o espelho e brigo. Então, para mim não funciona. Conheço pessoas que se adequam muito bem. Agora, se a pessoa está buscando jejum intermitente para fazer um treino aeróbico, achando que vai queimar mais gordura, não vale a pena. Então, jejum intermitente é bom como é mais uma dieta, mais uma manobra para você comer menos calorias do que gasta e funciona para aquelas pessoas. Vou dar um exemplo aqui do Fábio Porchat. Fábio Porchat é um cara que fica 12, 14 horas sem comer e está de boa, entendeu? E super disposto. Eu não consigo. Você já fez exame de sangue, você já teve que ficar 10, 12 horas no jejum. Puta, é um sofrimento, né? Então, vale avaliar bem antes de fazer. Professor, chegou uma pergunta aqui da minha mãe, tá? Minha mãe, Marta Pereira. Vou caprichar na resposta. Ela disse que é sua fã, tá? Marta Pereira. Você sabe quem entrou aqui? A Malrimage. Eu sou muito fã da Malrimage. Rapaz, eu sou fã dela demais, rapaz. É muita honra. Ela é demais. Ela tem uma história fantástica. Pô, eu sou fãzaço dela. Eu também. É uma história de superação fantástica. Eu até enviei um convite para ela, querendo fazer uma live com ela, Malvin.
Eu mandei no seu direct. Vamos lá. O que a sua mãe perguntou? Ela pergunta, professor, sou sua fã, tive que parar a academia por conta da pandemia. Atualmente faço exercícios por vídeos com meu personal. Sinto desconforto no joelho direito, mas procuro não ficar parada. Estou correta? Está super correta, né? Ela está fazendo com personal, mesmo que por vídeo. Qual que é a desvantagem de você fazer o por vídeo do presencial? É que muitas vezes no vídeo o professor não consegue ver exatamente a posição e aí pode pintar uma dorzinha no joelho, alguma coisinha assim. Mas o professor está olhando e vai ter muita chance de corrigir. Ela reportando essa dor para o professor, ele vai adaptar rapidamente ali os exercícios e ela não ficar parada é o melhor caminho que ela pode fazer para a saúde física, mental e emocional dela. Professor, quem esteve conosco aqui na live recentemente foi a Fernanda Venturini. Opa! E na conversa com ela aqui, ela disse que o seguinte, que ela recomenda o esporte para todo mundo, né? Mas ela disse, olha, eu recomendo o esporte para todo mundo. Agora, o esporte de alto rendimento, ele tem o seu lado ruim. Ele provoca muitas lesões, não sei o quê. Ela disse que não recomenda o esporte, a atividade de alto rendimento. Você, quando faz esporte de alto rendimento, você vai pagar um preço. Você vai pagar um preço. É raro você ver um ex-atleta sem nenhum tipo de lesão, sem nenhum tipo de sequela pro resto da vida. É raro, você tem. Mas você, via de regra, o esporte, porque que acontece? Quando você é sedentário, você tem um monte de problema, saúde e tal. Quando você vai ficando ativo, esses problemas diminuem. À medida que você fica muito ativo, a chance de lesão aumenta muito, porque você está forçando o seu corpo, você está levando ele no limite. Então, o esporte de alto rendimento, não dá para falar que ele não é saúde. Ele é saúde, porém, ele te expõe muito mais à lesão, né? Então, assim, para quem não é atleta, para quem não vive disso, eu também não recomendo a alta performance, né? Agora, se você vive disso, é sua profissão, cara, pensando em saúde, o cara lá quer fazer triatlon amador, amigo, vai de leve. Porque se você quiser treinar e ter alta performance, e não é o seu business, você ainda é um advogado, você ainda tem uma outra profissão, cara, a chance de você ter muita lesão é enorme. Então, assim, o esporte de alto rendimento é legal, pode ser saúde, mas muito bem orientado, né? Por isso que é para poucos. Professor, por falar em superação, né, assim, eu tenho eu acho incrível a história de superação do seu paciente Ronaldo Fenômeno. A história dele é fantástica, né? Ele é fantástico, né? O Ronaldo é um querido, um cara generoso. Eu não o conhecia, eu fiz o convite para participar do Medida Certa, ele aceitou e a gente acabou ficando super amigo. Eu adoro o Ronaldo, sou suspeito para falar e eu vou te falar uma frase que ele fez quando eu não o conheci e convidei ele para fazer o programa. Ele falou, eu sou o cara mais fácil do mundo, tudo que você pedir, eu vou fazer. E ele fez tudo. E a outra coisa que ele falou para mim foi, todo mundo vai falar que eu não vou conseguir, e eu vou, né? Então você vê o tamanho da confiança que esse cara, o tamanho da confiança que ele tem, como ele se supera. A disciplina, né? A disciplina, né? Muito. A disciplina, você né? Tem ideia, você tem ideia, ele tem uma história brilhante, né? Quando você conversa com ele fala dos momentos que ele passou, das dificuldades e das lesões, não existia um protocolo de recuperação daquela lesão do joelho, ele foi praticamente cobaia, tudo que ele sofreu, tudo que ele se dedicou, ele é um cara muito diferente, muito diferente. Agora, aí do Ceará tem uma história de superação e sucesso de uma atleta, que é a Shelva.
do vôlei de praia, que foi vice-campeã olímpica 2 Fantástica. vezes. Ela não tem altura, né? Ela não tem altura. E se superava, né? Pois Maravilhosa, é. uma história. Eu convivi muito de perto com a Shelda, sou fã. Isso é uma atleta de altíssimo rendimento. Quando a gente fala, a gente não tem a dimensão, né? Mas o que a Shelda fez, 8 vezes campeã do mundo, 2 medalhas olímpicas, sei lá, 8, 9 vezes campeã brasileira. A gente está falando da Shelda, uma atleta nível André Agassi, nível, sabe, LeBron James, é uma coisa absurda. E aí o Ceará é uma pessoa incrível. Ela é fantástica. Professor, uma pergunta aqui da doutora Márcia. Ela pergunta, é verdade que a corrida pode provocar flacidez no rosto? Ela pode e não pode, né? A corrida em si, bem orientada, com uma boa alimentação, não vai provocar. Agora, se você corre sem proteção solar, o que mais vai fazer a sua pele ficar flácida é a exposição ao sol. Se você faz uma corrida sem exposição solar, se você não tem uma boa alimentação e não repõe proteína, porque o colágeno é a proteína mais abundante do nosso corpo. Então, se você está com déficit de proteína, seu corpo vai recrutar aquela proteína. Então, tendo uma boa alimentação, um bom consumo de proteína, se protegendo com um bonezinho, não vai ficar com a pele do corpo flácido. Não é por causa da corrida. Professor, a Adriana, ela diz aqui, que tipo de exercício eu devo evitar? Eu tenho condromalácia patelar nível 2. O condromalácia patelar é um desgaste da cartilagem do joelho ali na patela, né? No ossinho ali. Primeiro, por que a pessoa tem condromalácia patelar? Muitas vezes porque ela tem essa musculatura da perna desequilibrada. Você às vezes tem a parte anterior mais forte que a posterior, você tem a parte interna mais forte que a externa, ou vice-versa. Então, o seu joelho, em vez de correr no trilho certinho, ele começa a sair do trilho e começa a desgastar essa cartilagem em volta do joelho. Isso quando não é uma lesão, mas é uma lesão crônica, um trauma. Normalmente é isso. Então, quando você tem condromalácia patelar, a primeira coisa é você voltar a reequilibrar a sua musculatura. Eu gosto muito do Pilates, né? O Pilates é um trabalho onde você ganha força, você tem todo um realinhamento da cadeia muscular e, óbvio, você tomar os condroprotetores. O que são condroprotetores? Colágeno, condroitina, glucosamina, são alguns suplementos, cúrcuma, que vão ajudar a preservar o que ainda tem de cartilagem. Então, o que ela pode fazer é um trabalho. 3 coisas ela pode fazer. Um trabalho tipo Pilates para ganhar força e equilibrar a musculatura. Tomar esses condroprotetores, como colágeno, condroitina, glucosamina. E a terceira coisa, controlar o peso. Se você tem um excesso de peso, o excesso de carga no joelho é grande. Então, controlar o peso é importante. Professor, e para quem teve hérnia de disco, quais os cuidados que deve ter? Tem que ter cuidado, principalmente, vamos lá, peso. Primeira coisa, abdômen forte. Quem tem hérnia de disco precisa ter abdômen forte. Sem abdômen forte, musculatura das costas desequilibradas, a chance de você ter problema de hérnia é enorme, cair em crise de hérnia é enorme. Então, vamos lá, controlar o peso, abdômen forte e ter um exercício postural. De novo, indico super o Pilates para quem tem esse tipo de problema, hérnia, problema no joelho. O Pilates ele vai fazer com que você fique com a postura correta e o Pilates trabalha todos os exercícios, você tem que trabalhar abdômen. E para quem tem hérnia, seja hérnia na lombar, na cervical, fundamental a postura. Professor, uma pergunta aqui da psicóloga doutora Luciane. Ela diz, professor, eu fiz bariátrica faz 9 anos e ainda quando perco peso, passo muito mal de fraqueza. Tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar a fraqueza? Puxa, é difícil você falar para quem fez bariátrica, porque são muitas variáveis, né? Então,
Então, assim, quando você faz uma cirurgia bariátrica, você tem uma diminuição no tamanho do estômago. Não só você vai comer menos, mas como você passa a absorver menos nutrientes. Então, um dos problemas da cirurgia bariátrica é que você tem que ficar, muitas vezes, tomando vitaminas, minerais, alguns nutrientes que seu corpo passa a ter deficiência de absorção. Então, a primeira coisa é ela fazer um exame de sangue, procurar um nutricionista e ver se ela está com alguma deficiência de nutriente. E fazer uma alimentação junto a um nutricionista. Acho fundamental para quem faz bariátrica, porque é difícil eu falar sem conhecer, sem ver, porque às vezes pode ser simplesmente falta de carboidrato, proteína, de calorias, mas muitas vezes não. Muitas vezes ela está comendo o suficiente, mas desequilibradamente, ou o corpo não tem absorvido. Então, procurar um nutricionista nesse caso é fundamental. Uma pergunta aqui da Andréa. Ela diz, professor, eu tenho medo de ter problemas no joelho futuramente, porque dou aula de zumba 5 vezes na semana e faço musculação 3 vezes por semana. Qual a opinião do senhor, professor, para eu não ter problema de joelho? Bom, a primeira coisa ela já está fazendo. Ela está fazendo musculação que é para fortalecer a musculatura de perna. Quanto mais musculatura você tiver aí, mais vai ser o amortecimento, né? Quando ela fizer aula de zumba, menos vai sofrer o joelho dela. O que eu dou de conselho, já que ela dá aula 5 vezes por semana de zumba? Se ela puder alongar bastante, se ela eventualmente conseguir fazer um gelinho em alguns dias da semana nesse joelho e manter o peso em dia, tudo isso vai ajudar. E outra coisa, aquilo que eu falei antes para quem tem condromalácia pastelar, pode ser para quem tem um joelho bom. Aliás, deveria ser. Colágeno, condroitina, glucosamina, vai ajudar a preservar a cartilagem do joelho. Professor, a Régia pergunta aqui, o que o senhor acha do colágeno em pó? Vale a pena suplementar com whey? Eu treino diariamente a vida inteira. Como whey, o que o senhor acha? São duas coisas diferentes, né? O whey e o colágeno. Então vamos lá. Colágeno, você tem basicamente 3 tipos de colágeno. Você tem o colágeno, que ela está falando que é o hidrolisado, pode ser em pó, pode ser, hoje você já tem até em cápsula. Você tem o colágeno ultra hidrolisado, que é basicamente um colágeno hidrolisado, mas com um peso molecular menor. Então você consegue absorver um pouco mais do que esse em pó, tá? E você tem um colágeno UC2, que é um colágeno que o seu estômago não absorve e vai direto para a matriz, né? Vai direto ali nas cartilagens. Então, eu acho que ela pode tomar o hidrolisado e também tomar o UC2. Eu acho que ela pode fazer essa combinação e ter essa suplementação de colágeno, que eu acho interessante. Sobre o whey protein, o que é o whey protein? O whey protein é uma fonte de proteína, né? É o soro isolado do leite. Então, para quem é interessante o whey protein? Para quem não consegue consumir a quantidade ideal de proteína ao longo do dia. Qual é a quantidade ideal de proteína ao longo do dia? Normalmente, 1,5 vezes o peso do seu corpo. Então, se você pesa 60 quilos, 90 gramas de proteína ao longo do dia. Se você pesa 100 quilos, 150 gramas de proteína ao longo do dia. O que é importante? Que essa proteína seja consumida fracionadamente, um pouco de manhã, um pouco na hora do almoço, um pouco à noite. Se ao longo do dia ela não consegue um consumo ideal de proteína, ela pode usar o whey, que é uma ótima fonte de proteína. Professor, uma pergunta aqui da Cláudia. Ela está dizendo aqui que estão vendendo treinos na internet, mulheres com abdômen trincado, só com o peso do corpo. O que o senhor pode falar com relação a isso, professor? Você sabe que uma mulher, para ter o abdômen trincado, muito além do treino, vai ter que ter alimentação e genética. Então, quando você vê, por exemplo, jogadoras de vôlei de praia, né? Eu trabalhei com vôlei de praia, a gente estava falando da Sheldon, a pessoa treina 6 horas por dia, 5 horas por dia, a dieta toda regrada, e muitas delas não vão ter o abdômen trincado, né?
Então, você achar que um treino ali na internet, com o peso do próprio corpo, vai te deixar assim por si só, não é verdade. Né? Ele, dentro de uma série de coisas, pode te ajudar a levar isso. Sozinho, não vai. Professor, quais são os melhores horários para fazer exercício? Eu conheço pessoas que fazem na hora do almoço. Isso é muito individual, né? Eu diria que o melhor horário para a pessoa fazer exercício é aquele que ela tem mais disposição. Porque se ela tem mais disposição, ela vai conseguir fazer um exercício mais intenso, ela vai fazer um exercício mais prolongado, ela vai ter um resultado melhor no exercício. Não existe um horário melhor para você fazer exercício. O que a gente sabe é que exercício intenso, muito próximo à hora de dormir, pode atrapalhar seu sono, né? Mas o importante para você ter regularidade, o importante para você ter resultado é a regularidade. Então, você escolher aquele momento do dia que você está mais disposto, a chance de você manter regularidade é muito maior. Professor, e tem relação sono com exercício? Opa, muitas. Tem muitas. O sono, ele ajuda a você ter um sono mais reparador, né? Então, quando você é uma pessoa fisicamente ativa, você tende a dormir melhor, com a ressalva que a gente falou aqui, evitar exercícios intensos que liberem muita adrenalina próximo à hora de dormir, isso pode atrapalhar, mas normalmente a atividade física regular, ela ajuda a ter um sono reparador. Outra coisa, uma pessoa que é sedentária, a chance dela ter sobrepeso é muito grande. Pessoas com excesso de gordura sofrem de apneia, sofrem de ter uma qualidade ruim do sono. Outra coisa, quando você faz atividade física, você diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Quando você dorme bem, você diminui o hormônio do estresse. Então, uma coisa vai puxando a outra. Se eu durmo mal, eu estou mais estressado. Aí, se eu não faço exercício, meu hormônio do estresse vai lá em cima, aí eu já não consigo dormir direito. Então, uma coisa puxa a outra. Boas noites de sono vão ajudar a fazer exercício e o exercício vai ajudar a ter boas noites de sono. Professor, e com relação à alimentação, tem algo que não é bom comer antes do treino? E assim, quanto tempo antes do treino eu devo me alimentar? Como é que é isso, professor? Então, antes do treino, o que não é bom comer? Muita comida. Né? Imagina que se você tem um aporte calórico muito grande, né? Ou seja, você está comendo muita quantidade, muita caloria, o que vai acontecer? O seu estômago vai estar, o seu aparelho digestivo vai estar em processo de digestão, ou seja, o sangue vai se concentrar ali, ok? Muito bem. Aí, a partir do momento que você começa a fazer atividade física, para onde esse sangue vai? Para a musculatura, que está sendo exigida. Então, você vai ter um desconforto muito grande, muitas pessoas podem até passar mal se comer grande quantidade de comida antes do treino. Então, antes do treino não é hora de fazer grandes refeições. Uma refeição leve, né? E aí, a gente pode falar, depende da atividade física, só uma fontezinha de carboidrato, se é uma corridinha, se é um treino mais aeróbico. Você vai fazer uma musculação, eu amo leite, né? Então, você tomar um leitinho ali, um iogurte antes de uma atividade física, você tem uma boa quantidade de carboidrato, você tem uma boa quantidade de proteína. Então, comer pequenas porções antes da atividade física, para pós-atividade física, fazer uma refeição mais completa. Professor, uma pergunta interessante aqui do Átila Peixoto. Ele pergunta, professor, é verdade que a corrida é bom para quem tem enxaqueca? Você sabe que eu fiz uma live com um cara que só falava de enxaqueca, né? E aprendi muito com ele. O que ele diz? Que a atividade física regular e moderada, ela faz com que você tenha menos crises de enxaqueca e crises menos intensas. Então, a atividade aeróbica é a que promove mais esse benefício. Então, ele falou da corrida, a corrida é uma atividade aeróbica, se ele fizer com regularidade, a tendência é que ele tenha menos crises e menos intensas. Professor, a Roberta, ela está dizendo aqui, ela praticou balé na infância, depois capoeira durante 7 anos, e a yoga que ela não larga de jeito nenhum, mas ela diz que nunca toma massa. Assim,
Antes de responder essa pergunta, uma das pessoas também que está prestigiando a gente é a doutora Mari, que eu também fiz uma live com ela, uma endocrinologista do Sul, muito boa. E aí é engraçado, né? Como é o nome da doutora? O nome da doutora? O nome da doutora? Mari Cassol. Mari Cassol. Obrigado, doutora. E aí, olha só, as atividades que ela falou, ela falou yoga, ela falou o que mais? Balé, yoga e capoeira, e não tomo massa. Então, são atividades físicas que muitas vezes você só tem sobrecarga na musculatura de perna. Quando que a gente ganha mais massa? Né? Quando você tem mais resistência ao movimento. São trabalhos como musculação, são trabalhos onde você, qualquer que seja o movimento que você faça, você tem a resistência. Quando ela está fazendo balé, ela está sustentando o peso do próprio corpo. Quando ela está fazendo yoga, então, para ela ganhar mais massa, principalmente membro superior, que ela falou muito de exercícios que focam muito membros inferiores, ela precisa realmente de uma sobrecarga para esse movimento. Além disso, é importante ela ver a genética dela e o consumo de proteína. É fundamental, além do estímulo físico, você ter um consumo bom de proteína para que você construa essa massa muscular. Professor, uma pergunta aqui da doutora Márcia. O aparelho elíptico trabalha todo o corpo, professor? Algum benefício para as costas? Não. O elíptico, ele é um simulador de caminhada. Você está fazendo caminhada ou corrida sem impacto. Então, o grande benefício dele é para o sistema cardiovascular e para as pernas. Certo. Professor, eu conheço a genética, ela tem muita preponderância na pessoa. Eu conheço pessoas que, por exemplo, que comem muito e ninguém sabe onde é que vai essa comida, professor. A genética influencia muito? Você tem uma parte genética, claro, né? Então você está falando dos magros de ruim, né? Que é a pessoa que come lá. Você sabe que isso antigamente, na evolução da espécie, era uma desvantagem, porque o que é um metabolismo acelerado? É um metabolismo que, para manter as necessidades vitais, gasta muita energia. Isso lá no passado, esse cara não ia sobreviver, porque tinha muita escassez de alimento. Hoje, com excesso de alimento, passou a ser uma vantagem. O fato é que você tem 6% da população que se encaixa nos magros de ruins, né? Esse cara tem uma vantagem. Agora, é muito importante a gente entender o seguinte: trabalho feito por mais de 10 anos em Londres, acompanhando mais de 350 mil pessoas. Qual a conclusão que eles chegaram? Você ser magro e sedentário, a chance de você, nos próximos 10 anos, ter um problema como hipertensão, diabetes ou chegar ao óbito, é o dobro de um gordinho ativo. Então, não é porque você é magro, que você não engorda de jeito nenhum, que você não tem que fazer atividade física, tá? Então, preste atenção aí no movimento, você que é magrinho, de ruim. Professor, a seguidora está dizendo aqui que gosta muito de ovo. É verdade ou mito que ele aumenta o colesterol? É mito, mas assim, depende do quanto, né? Eu gosto de falar uma frase que é o seguinte: se alguém falar para você que maçã emagrece e chocolate engorda, é mentira, né? Por quê? Porque vai depender da frequência que você come isso, da quantidade que você come isso e de como é a sua alimentação no todo. Eu como chocolate todo dia, estou bem, né? Como minha maçã também todo dia. Enfim, você tem um equilíbrio. O ovo, ele, ótima fonte de proteína, fonte de boas gorduras, né? Agora, se você come ovo em excesso, você come 6, 8 ovos todos os dias, pode ser que você tenha o colesterol aumentado sim, principalmente se você tiver uma genética favorável a isso. Lembrando que 70, 75% do colesterol é produzido dentro do nosso corpo, pelo nosso fígado. Mas, se você já tem uma tendência a um colesterol aumentado e consome abusivamente alimentos que possuem colesterol, como o ovo, vai aumentar. Professor, qual é o principal desafio para se mudar o estilo de uma pessoa, o estilo de vida de uma pessoa?
É criar o hábito. É criar o hábito. Você criar o hábito é muito difícil. Eu entrevistei uma neurocientista nos Estados Unidos, a Wendy Suzuki. Ela fala é mais fácil você perder uma crença. Imagina, eu acredito, sei lá, em Deus. É mais fácil você perder a crença do que você desligar um hábito. Então, você criar um novo hábito não é fácil, você precisa da repetição. Por isso que a gente fala, quero criar um novo hábito, quero começar a fazer atividade física. O grande desafio, quero comer melhor. Por que dietas não funcionam? Porque a pessoa faz uma coisa muito radical que ela não consegue manter por um longo tempo até virar um hábito. Quando que a dieta funciona? Quando a atividade física funciona? Quando você incorpora de alguma maneira, que você faz quase que diariamente, isso passa a ser seu estilo de vida. O estilo de vida determina a sua saúde. Então, criar o hábito é fundamental, escolher coisas possíveis para serem mudadas é fundamental. Professor, o Jefferson, ele mora lá nos Estados Unidos, na Flórida. Ele está dizendo que trabalha todos os dias de 6 às 15 horas. Qual a melhor atividade para ele aumentar a resistência? Olha, quando a gente fala de atividade física, a gente sempre fala da combinação da atividade aeróbica com a atividade de força. Né? Então, ele trabalha das 6 às 3 da tarde. Ele pode escolher ali, depois do trabalho dele, meia horinha, 20 minutos, meia hora de uma atividade aeróbica, e 20 minutos, meia hora de musculação. Se ele fizer isso com regularidade, ele está show de bola. Certo. Professor, nós estamos aqui indo para a reta final, tá? Um abraço aqui para o Eric Vasconcelos, nosso secretário aqui da Prefeitura, e Ironman também. Um abraço, Eric. Parabéns. Valeu. Professor, antes das suas considerações finais, eu vou dar alguns avisos aqui, por gentileza, tá? Claro. O primeiro aviso aqui para os seguidores e as seguidoras que não seguem ainda o professor Márcio Atala, lá em cima na sua tela, lá tá o Instagram dele, clique lá, acompanhe, que ele tem postagens importantes, é sempre bom acompanhar, como eu acompanho o professor Márcio Atala. Obrigado. E quem não segue o Diálogo Ponto Aberto, vamos seguir aí. Nós estamos com lives diariamente, com diversas temáticas, só com craques aqui, como o professor Márcio Atala. E amanhã nós teremos também uma super live com um médico infectologista lá do Rio de Janeiro. Ele é médico da Fiocruz, foi secretário de saúde lá do Rio de Janeiro, Dr. Daniel Sanz. Dr. Daniel é um dos grandes infectologistas do país, reconhecido, vai estar aqui batendo um papo conosco aqui no Diálogo Aberto. E o último aviso é os seguidores, as seguidoras que puderem aí dar um print aí na nossa tela e aí compartilha aí, nos marca também que a gente quer compartilhar. Vamos printar e marcar, vamos nos marcar aí. Professor Márcio Atala, uma honra grande para o Diálogo Aberto. Eu sou seu fãzaço. Obrigado. Tá? Assim, você é campeão realmente. Quantos milagres você já fez na sua vida, né? Quantas vidas você já transformou, não é? Então isso é cuidar de gente, isso aí é realmente o trabalho que você faz numa vida de uma pessoa não tem preço. As pessoas ganham uma nova vida, né? Então, professor, uma mensagem final aqui para todos nós, professor. Eu acho assim, para você trabalhar na área de saúde, você tem que ser um doador, né? Você tem que gostar de cuidar das pessoas. Se você gosta de cuidar das pessoas, você está na área de saúde, você fez uma boa escolha. O recado que eu dou para as pessoas é: coloque o seu corpo em movimento. O nosso corpo foi feito para ter movimento, ele é geneticamente programado para ter movimento. Se você der movimento, seus benefícios físicos e metabólicos são claros, mas o seu benefício cognitivo é enorme, melhora a memória, melhora a concentração, melhora a aprendizagem,
o déficit de cognição na terceira idade é muito mais lento, e o seu bem-estar emocional melhora muito. Você vai liberar uma série de substâncias, como a dopamina, por exemplo. Então, invista no movimento que você vai ter uma vida melhor por completo. Professor, só uma última consideração aqui. Quando passar essa pandemia, você acha que as pessoas vão estar mais preocupadas com a saúde? Para falar a verdade, eu acho que a gente vai ter um momento pós-pandemia muito ruim em relação ao sedentarismo. Porque as pessoas vão ter medo das academias, muitas pessoas não vão ter dinheiro para ir para as academias e vai ter um certo receio do acúmulo de pessoas. Então, acho que imediatamente pós-pandemia vai ser um momento de aumento do sedentarismo. Porém, as pessoas tendem a se preocupar mais com outras coisas. Espero que pós-pandemia, situação econômica melhorando, as pessoas se conscientizem que a atividade física é fundamental e que a nossa saúde, o nosso tipo de vida é determinante. Só para você ter uma ideia, estudo da Bélgica mostrando que, em média, porque eles fizeram segmentados acima de 60 anos, com comorbidade, como hipertensão, diabetes, mas, em média, uma pessoa fisicamente ativa sobreviveu 28% mais do que pessoas que não eram fisicamente ativas quando pegavam o vírus. Então, é significante. É isso aí. Professor Márcio Atala, fica o convite, tá? Fica o convite, após essa pandemia, para você vir a Fortaleza. Opa! Dar uma palestra aqui, ou então curtir as nossas praias aqui, curtir o nosso Ceará, tá? Fica o convite. Eu adoro. Será um grande prazer, uma grande honra. E parabéns pelo seu trabalho. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde para continuar esse grande trabalho, professor. Obrigado, sucesso para vocês. Vou acompanhar aqui as próximas lives. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal, até amanhã às 19 horas, encontro marcado. Vai ficar salva a live aqui, tá? A live vai ficar salva no direct do Diálogo Aberto. Valeu demais. Uma grande aula aí do professor Márcio Atala, campeão. Não é? Daniele Calheiros, muito obrigado aí pela presença. Ivanilde, sempre presente aqui nos prestigiando. Valeu demais. Roberta, obrigado, Roberta. Amém. Que Deus nos abençoe, Roberta. Florhan, muito obrigado, Florhan. Hector, valeu demais aí. Paula, Mônica, Bottom, Átila, valeu. Pessoal, muito obrigado aí. Grande live aí, Reni. Grande live aí com o professor Márcio Atala. Amanhã vamos receber aqui às 19 horas um grande infectologista, um dos maiores infectologistas do país, tá? Doutora Mari Cassol, muito obrigado. Doutora Mari, vamos manter contato aí, doutora Mari, tá? Amanhã um grande infectologista lá da Fiocruz, do Rio de Janeiro, foi secretário de saúde lá do Rio de Janeiro, tá? Vai aqui bater um papo aqui conosco aqui sobre essa pandemia, na visão dele aí, como nós estamos, previsões, enfim. Aguardo vocês amanhã às 19 horas. Daniele, vamos chamar o professor Márcio novamente, Daniele, com certeza. É isso aí. Obrigado, doutora Mari. Solange Alves, obrigado. Então, amanhã, mais uma super live, pessoal. Aqui no Diálogo Aberto só tem super live. Só fera. O professor Márcio Atala aí é campeão, uma aula aqui, né, de saúde, de atividade física. Enfim, até amanhã, pessoal. Vai ficar salva a live. Amanhã às 19 horas. Boa noite. Que Deus abençoe. Até amanhã. Saúde para todos.